Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Declaro aberto mais um podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Principalmente, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. E aí, doidos? Beleza? Doidos de mussunzes. Porque tem que ser neutros. Tem que ser neutros. Não, neutros porque eu sou mais chiques. É neutres, porque neutros é masculino ainda. Não me corrige. Não me corrige, senão eu pioreio. E tu sabe muito bem disso, meu tio. Eu sei. Se voltassem esse áudio há 1 minuto atrás. Ai, piadas internas. É isso que eu queria fazer um episódio sem cortes, acho. Que esse dia não vai chegar. Não vai. Então, bom, você que nos ouve pelo YouTube, tentando fazer essa gravação sem cortes, já viu que a gente falhou miseravelmente. Já teve um corte antes disso. Então, você que tá aí pelo YouTube, você que nos ouve pelo Spotify, pelo Deezer, curtam aí, sigam nas nossas redes sociais também, tudo pelo Instagram, nossa página lá do Convergere, tem as nossas páginas também, os perfis pessoais meu e do Rodrigo. E, Rodrigo, como vai a nossa promoção do livro? Nossa promoção, a gente tá esperando o pessoal compartilhar, falar, olha que legal, tem um podcast bacana ali, olha, logo vai ter 100 seguidores, que daí a gente sorteia. Sim. Aí, a gente foi fazer uma postagem, né, mó bonita, da capa do livro lá e tal, e o que a gente vê? Mas não basta coincidência de terem tirado uma foto, era uma composição parecida com o que eu queria fazer. Ai, nossos amigos de outro podcast muito mais famoso, há muito mais tempo, fizeram a foto igualzinha do que a gente queria. Então... mas eles não vão sortear o livro, eles só vão comentar do bagulho. Pois é, aqui tem sorteio. Neste podcast tem sorteio. E se reclamar, não tem mais. Não, pera. Aqui a gente sorteia, a gente vai dar um livro para vocês. Não vai só falar da história, mas quem sabe. Então, para quem não sabe, siga a nossa página no Instagram. Quando alcançarmos 100 inscritos, sortearemos para esses 100 um livro. Quem será que vai ganhar esse livro, Rodrigo? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Nossa, eu nem sei de onde é essa música. Eu também não, mas minha mãe ouvia a Rádio Capital. Deve ser da turma do Ivan Lins, em final, é Natal. Eu só lembro do Quem Será a Próxima Vítima Agora. Mas essa é muito Pablo. Enfim, novelas. Ok. Então, Rodrigo, tá falando qual é a música. Rodrigo, qual é o tema deste podcast? Olha, vamos falar de novo sobre vocação, mas dessa vez com um pequeno itinerário, né? Como utilizar as nossas aptidões para descobrir e viver a nossa vocação. Excelente tema. Será uma aula praticamente do Rodrigo. Aí. Então... Não cria expectativa no povo, cara. Não cria expectativa no povo. Não tô criando. Eu só tô me desculpando que eu vou falar muito pouco nesse episódio. Ah, vá. Toda vez que você fala que vai falar pouco, você acaba falando mais que o Homem da Cobra. Enfim. Mas enfim. Vocação. Vocação. Que diabos é vocação, né? Toda vez que a gente fala de vocação, o pessoal pega na tradução do latim, vocare, é você seguir o seu chamado de Deus, e tal. Só que ouvindo o dito cujo do podcast que a gente estava ouvindo, né? Ouvi uma declaração do Chico que realmente é típica de brasileiro. Quer dizer, é típica do ser humano, mas é principal no brasileiro. Tudo que ouve vira fetiche. Como assim vira fetiche? Quero ficar doido querendo fazer isso daí. Tipo, você tem que contar a própria história, você tem que ter uma narrativa heróica. Daí ele vai lá e dá um exemplo de um cara que fez isso e se ferrou. Por quê? Porque fez tudo lá do fake it until you make it. Você faça até que consiga. Finge até que consiga. Mas enfim, vocação realmente é um chamado, mas é um chamado que nos leva a algum lugar. Não é simplesmente uma vontadezinha, não é simplesmente você querer fazer alguma coisa, sentir no seu coraçãozinho que você quer fazer e seguir em frente.
é um pouco mais complicado do que isso. Porque para ouvir, né? Porque vocação é chamado, é você ouvir. Para ouvir, a gente tem que fazer silêncio. Só que como nós já falamos em vários episódios, toda vez que a gente fala do barulho interior que a gente tem, imagina a sujeira, entulho, cacofonia de pensamento, de sentimento que tem dentro da gente, né? E muitas vezes a gente acaba se perdendo. E agora, será que isso é minha vocação mesmo? Ou será que isso é que Deus quer para a minha vida mesmo? Será que eu não estou em crise? Mas enfim, antes da gente entrar na vocação e nas aptidões, antes de entrarmos, né? Uma coisa que eu estava pensando nesses dias é o quanto que a gente realmente, a gente é fetichista. Pois é, a gente tentou e falhou miseravelmente o sem corte. Pena que você que está ouvindo não vai entender, eu acho. Né? Mas enfim, dos fetiches que nos falam da vocação. Né? Normalmente as pessoas falam, não, eu quero ver isso, o que Deus fala para mim. Eu só vou fazer as coisas. Eu vou rezar e depois de rezar bastante, Deus vai falar para mim. Né? Legal. Olhando para isso, vai aparecer um anjo, vai te dar uma mensagem, vai falar. Que nada, vai ser uma teofania. Deus vai falar, vai ouvir com voz de trovão. Eis meu filho amado, não sei o que lá. Mas não é bem assim que funciona, né? De novo, a gente vive num mundo de extremos, né? Que um lado tem a pessoa que só pensa e a pessoa que só reza. Sendo que você tem que fazer os dois, porque são dois lados da mesma moeda. Mas junto com isso, nós temos a primeira sujeira, né? O primeiro problema que nos impede de ouvir a nossa vocação. É que todo mundo é um personagem de si mesmo. Como assim todo mundo é um personagem de si mesmo? Bom, aqui eu não vou falar como áreas de eu sei da verdade. Eu quero que você olhe para você que está nos ouvindo e seja sincero na resposta das perguntas que eu vou te fazer. Você é, de fato, sempre a mesma pessoa, não importa o ambiente no qual você está? Você consegue dizer com certeza que você conhece tudo a seu respeito? Que você conhece cada uma das suas reações? Ou pior ainda, você acha que você é tão bom quanto você pensa que você é? Até mesmo na ruindade? Vixe. Quero só ver esse exame de cada um. Mas isso é muito verdade. E é constrangedor, né? Porque, de fato, todo mundo entra. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo, inclusive esse que vos fala. Né? E esse que vos ouve aqui. É normal, a coisa mais normal do mundo é o ser humano criar uma imagem de si diferente daquilo que ele realmente é. Né? Por que toda aquela história, quando a gente fala de temperamento, a gente fala, não, pergunta para quem conviveu com você, ou quem convive com você. E, poxa vida, a gente sempre acha, não, eu sou virtuoso. Ai, olha pra mim, eu sou muito paciente. Sai daqui, vagabundo. Não, tá vendo? Eu sou muito paciente. Ai, eu sou tão modesto. Você gostou da minha foto de biquíni? Não, pô. E, tipo, isso é uma coisa natural, infelizmente. Então, pra que a gente mate esse ídolo, né? A gente tem que separar o que é divino e o que não é. O segundo ponto é que por que a gente cria um personagem de nós mesmos, normalmente a gente acaba atribuindo a Deus aquilo que não é de Deus. Por quê? Porque a gente quer ouvir a resposta de Deus claramente, com todos os detalhes, e que aquilo confirme o que nós queremos. Né? Se é o que nós queremos, vai estar de boa. Se não, tá errado. Não, pera, não, Deus não falaria isso pra mim. Né? Tem um monte de gente, eu falo do meu lado lá das Renovation, né? Porque Deus me falou pra te dizer que você vai fazer isso, que a tua vitória vai chegar, e não sei o que lá. E tem sabor de mel a vitória ainda, né? Tem sabor de mel e é ilusão da sua cabeça. Vai procurar alguma coisa que você tá com esquizofrenia. Mas enfim. E por que eu tô fazendo toda essa volta pra falar tudo isso que tá errado? Porque Deus fala claramente. Importante. Deus fala. Deus é verbo. Deus não é pensamento.
Tá? Vamos deixar isso bem claro. Porque Pois é. se Deus fosse pensamento, Jesus não seria o verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Ele seria o Espírito, só. Né? Só. That's all. Tantas heresias que foram resolvidas, né? Com que o verbo se fez carne. Pois é, aí coisa simples, né? Sim. Tá. E como assim Deus fala? Deus fala sempre em clarity, com clareza, né? O terceiro ponto, né? A terceira grande dificuldade que nós temos é o fato de nós não sermos claros nem objetivos, não sabermos colocar nem mesmo os nossos pensamentos e as nossas palavras em ordem, né? Então, vamos recapitular. Então, quais são os três grandes problemas? Primeiro, até já esqueci de anotar, mas enfim, é o nosso fetichismo, né? Que a gente até esqueci o que eu falei, mas nosso fetichismo de perfeição. O segundo, o fato de nós sermos uma cacofonia, um barulho interno, que a gente tem um personagem de nós mesmos. E o terceiro é a gente esperar coisas complicadas daquilo que é simples, né? Por quê? Bom, vamos lá. Que cor que é a maçã? Vermelha. Vermelha. Isso quer dizer, então, quando você vê a maçã, ela é vermelha, certo? Sim. Como você sabe que ela é vermelha? Porque eu conheço a cor vermelha e vejo aquilo que eu já conheço, que eu já tenho a informação. Muito bem. E como que você conhece e como que você vê? Bem que o ver já é uma forma de conhecer, mas enfim. Sim, justamente, experimentando e sabendo ali, tendo essa interação com ela. Mas é só experimentando e sabendo, tipo, assim, tipo, básico? Não, olhando, falando, não, aquilo ali é o tom vermelho, então eu sei. Eu não vou conseguir. Como você sabe que aquilo é vermelho? Como você sabe que aquilo é vermelho? Conhecendo a cor vermelha. Tendo e como você conhece a cor vermelha? Estamos falando de clareza e de simplicidade. É a coisa mais óbvia do mundo. Não sei, me bugou aqui. A resposta mais clara do mundo é porque alguém te ensinou que aquilo é vermelho. Ah, sim. Caralho, eu tô pensando aqui em 500 coisas. Tá vendo o primeiro ponto aqui? Exato. Caralho, mas é aqui que eu queria chegar. Porque assim, como que eu sei que a maçã é vermelha? Porque alguém me ensinou que a maçã é vermelha e que se eu olho uma coisa que é vermelha, ela é maçã. Ou seja, eu olho, crio essa percepção, tenho essa percepção e crio essa estimativa. Né? Essa é a nossa forma de conhecer. Porque agora, nem tudo que é vermelho é maçã. E nem toda maçã é vermelha. Sim. Né? Porque quando a maçã ela está verde, ela ainda é maçã. Mas a cor verde indica que ela não está pronta para ser consumida, normalmente. Fora que pode ser uma maçã verde também. Pode ser uma maçã verde, que aliás é a minha favorita. Pena que é a cara. Bom. Pois é. Mas enfim. Onde eu quero chegar nisso? Bom, primeiro que todo conhecimento que nós temos, nada vem de nós mesmos. Nenhum conhecimento brota milagrosamente. Eu recebi uma grande inspiração. Beleza, pode receber uma inspiração, mas isso não veio de você, rapazinho. Ou alguém nos ensinou, ou nós confiamos na experiência de um terceiro, ainda que não nos ensinou, mas a gente viu, aprendeu com ele, ou ainda nós juntamos duas informações que elas vieram de fora. Porque não podemos esquecer que tudo que está na memória antes passou pelo sentido. Na nossa imaginação que a gente junta todas essas sensações. Né? E é assim que a gente é mais ou menos assim que o Chesterton começa a biografia dele, né? Devo confessar que, mesmo não tendo conhecimento, rendo-me a seguir pela tradição, que tudo me diz que aquilo que me ensinaram é que eu nasci no dia tal. Pois é. Porque aí vem os modernistas e falam: quem disse que você nasceu nesse dia? Quem disse que o seu pai tá? Sim, me rendo a tradição de dizer que nasci no dia tal. Porque ele não pode comprovar. Disseram. De fato, ele não tem... ele tá lá? Tá. De fato, mas ele não tem como falar que, nasci no dia tal. A criança já precisa evoluir, aprender, né? Acabou de nascer, não sabe nem andar.
Pois é, olha como o ser humano é inútil, né? E achando que pode com pensamento mudar o mundo, né? Você já viu um bezerro na cena? Já. A vaca parindo o bezerro? O Cai, bezerro já sai andando. Já sai andando, cara. Já viu um potrinho também? Demora um pouquinho mais também. que um bezerro, mas também. Tipo, que nasce cambaleante, sai As perninhas tortas. Sai com as perninhas tortas, dá, sei lá, nem uma hora já tá andando. Uhum. Mas enfim, não é nem esse o ponto que a gente tava falando. Eu me deixei levar, perdão. Mas enfim, isso também me traz ao outro ponto, né? Que quando a gente tem as coisas que são mais importantes na nossa vida, são aquelas que a gente tem menos certeza, né? Porque, por exemplo, esta caneta que eu estou usando para fazer as minhas anotações é verde. Eu olho aqui, eu tenho certeza que é verde, ó. Consegue ver que é verde? Opa, é desse lado da câmera. Simples, né? Legal, qual que é o impacto disso na nossa vida? Nenhum, né? Então, assim, as coisas que eu tenho mais certeza. Agora, das coisas que a gente tem menos certeza. Nossa, será que a minha mãe me ama mesmo? Será que minha mãe ainda está no céu? Já está no céu? Essas coisas são realmente importantes. Como que eu vou dizer? Qual que é a certeza? Eu preciso de uma certeza apodítica, né? Que é a certeza absoluta que ninguém nunca vai desdizer. Não dá, né? E aí vem os outros níveis de percepção. Como assim outros níveis de percepção? É a forma como a informação e o conhecimento chega até nós. Porque agora vamos fazer um exercíciozinho de imaginação. Imagina que você está num país estrangeiro, que você fala o idioma parcamente, bem pouquinho, e que você pergunta para alguém ali: nossa, é sempre chuvoso aqui no verão? E a pessoa fala: sim, costuma ser. Você vai acreditar assim de primeira? Sim, a pessoa é de lá, né? Tá. Ela tá no trem com você. Em quem você confiaria mais? Nessa pessoa que tá aí, que você encontrou na rua, ou alguém que você sabe que viveu ali a vida toda, que não vai só no verão? Sim. Essa pessoa que realmente... Essa segunda aí. Não precisa trazendo para nossa realidade, toda vez que eu vou para São Paulo, né? Antes do GPS, melhor dizendo, toda vez que eu ia para São Paulo, eu pedi informação na rua. Hoje ainda peço, né? Porque por que eu vou ficar andando com o celular o tempo todo? Mas enfim. Eu sempre pensei, eu vou pedir informação para taxista, vou pedir informação para dono de banca e para dono de comércio. No caso, na época, era dos botecos. Por quê? Porque eles são da quebrada, mano. Exatamente. Então, aí que tem, quão fidedigno é o testemunho dessas pessoas. Certo? Então aqui a gente já tem o outro ponto importantíssimo, que a gente tem que ouvir as pessoas que têm mais relevância no assunto que a gente vai sempre tratar, né? Porque se eu quero aprender um idioma, eu vou aprender com quem sabe falar. E quem nos deu esse exemplo, né? Que a gente até é consagrado a ela, Nossa Senhora. Com quem que ela aprendeu a sobreviver às coisas, a ser mãe e a passar as coisas da gravidez? Com Santa Isabel. E com as coisas de ser casado? Ela foi aprender com Santa Isabel, né? Todo mundo aprende algo de alguém. Mas tem muitos livros para aprender isso também. Nós temos o Google e tem a internet. Velho, não é a mesma coisa. Porque entre a teoria e a prática existe um vão muito grande. Totalmente. Porque, por exemplo, a questão da paternidade. Cara, se você me perguntar, nossa, o que um pai deve ser? Nossa, o pai tem que ser amoroso, o pai tem que ser a lei, e tal. Daí você pergunta, você tem filho? Não. Gato conta? Pai de pet. Ai, não me ofenda, velho. Fala zoando, cara. Mas por que eu quero dizer isso? Isso já vem de uma outra bordoada que eu já levei 2 vezes. Do Olavo e do filho dele, Luiz Gonzaga. Por que você tem que ter certeza de tudo e ensinar tudo pra todo mundo? Perde essa marra, vagabundo. Ai, meu rim. Nossa. Olha, por que você tem que ter opinião sobre tudo? Você não tem que ter opinião sobre tudo. Porque a maioria das coisas que você dá opinião não tem relevância, não tem impacto direto nenhum na sua vida. Né? Pegando aqueles básicos, né?
o economista, eu sei tudo de economia. Nossa, você tem que morar de aluguel, porque você podia colocar esse dinheiro na poupança, ou no CDI, ou no Tesouro Direto. Ou, quem sabe, também, alugue o carro, não compre. Nossa, que legal. E quantos carros você tem em casa? Eu moro numa kitnet e ando de ônibus. Simples, né? E a gente vê muitas pessoas assim, que isso também é um reflexo da falta de clareza e objetividade na vida. Por quê? Porque foca tanto nessa coisa dos outros, nas coisas grandes, que são, sei lá, o sexo dos anjos, e esquece das coisas que são da sua obrigação. Que são muito mais importantes, né? Diga-se de passagem. Exato. Então, como que eu chego nessa clareza e nessa objetividade? Bom, primeiro olhando para as coisas que importam e parando de pensar nas coisas que são besteira. Porque, eu vou pensar muito em como que eu vou conquistar aquela menina. Pensa, mas não fala nem oi pra ela. De que adianta? Eu quero conseguir o emprego dos sonhos. Legal. Não procura um emprego, não procura especialização, não faz estágio, não faz nada. Pô. Não, e o contrário, vai dormir pra procurar nos sonhos esse emprego, né? Pois é, isso aí. E esse que é o ponto. Para ter clareza é você ter noção de que tudo está no plano físico. O real é o sobrenatural, beleza, tal, mas você está no mundo material. Então, o material e o mundo da percepção é ele que você tem que olhar, não nas coisas teoréticas e abstratas. E pra gente ter, de novo, essa clareza, eu não estou sendo muito claro, é você pegar a sua área de atuação, olhar aquele ponto que te interessa e saber tudo dele. Como nós falamos lá naquele episódio lá das fases da vida, se você é um virador de hambúrguer, seja o melhor virador de hambúrguer do mundo. Por quê? Porque aquilo ali é o real. Porque muitas vezes a gente seguia pelos pensamentos, quando devíamos nos guiar pura e simplesmente pelo olhar. Porque o olho é fácil de sujar e fácil de limpar. Eu acho que até um exemplo bacana de ver é que principalmente faz sucesso no Facebook. Eu vejo que a galera realmente fica encantada de ver trabalhadores simples fazendo aquilo com maestria. Então, por exemplo, tem um doce japonês lá, um doce verde. O cara viralizou um tempo atrás o vídeo do cara que tem que bater lá e virar. Só que a forma de bater é tão rápida que tem que um outro lá mexer no negócio com a mão. E aí intercala o intervalo de bater com o martelo e o outro pôr a mão pra virar. Só que o cara fazia isso tão rápido, todo mundo olhava e falava, nossa, mas realmente ele entrou, ele falou, cara, esse é o jeito certo, tradicional de fazer, eu vou dominar isso com maestria. E aí dá show. Realmente, o cara, você falou do exemplo do virador de hambúrguer, nego vira da kickflip com os hambúrguer lá, pô. Pois é, vira o Bob Esponja que faz aquela espátula que eu até esqueci o nome dela. Sim, mas é exatamente isso. E realmente entra de cabeça e domina aquele assunto. Eu falei aqui de uma forma figurada, realmente, mas do tornar-se expert, do realmente entender aquele assunto e dominá-lo e compreendê-lo. Mas o grande problema é que hoje acontece o saber um pouco de tudo, não se especializar em algo. Aí eu já vejo um problema um pouco diverso. As pessoas realmente têm um monte que quer saber um monte de tudo, mas tem sempre alguém, todo mundo tem pelo menos um assunto que ele passa mais tempo, que chama mais atenção do que os outros. Qualquer assunto que seja, que ele se empenha mais, né? E tem aquela coisa, por exemplo, você, literatura, português. Você vai me dizer que você não manja de português, nem de literatura, nem de culinária, a ponto de ensinar pra alguém que te pergunta alguma coisa. Outro dia eu tava conversando com você me explicou o negócio lá do T-bone, que pra mim era só bisteca. Entende o que eu quero dizer? O meu ponto de falta, que eu tava dizendo, da falta de clareza, é justamente isso. A gente vê aquilo que a gente quer e esquece que é aquilo que a gente tem. A grama do vizinho é mais verde. É mais verde. E aí que a gente entra. A gente não ouve a nossa vocação porque a gente tá cheio desse ruído, desse barulho, que a gente quer uma coisa que não é o que a gente tem pra fazer, não é o que tem pra hoje. Exatamente, bem isso. E eu, como melancólico, minha vida é essa. Não, mas será que esse é o melhor caminho? Será que é? Mas e se? Daí você imagina o drama que é pra eu jogar xadrez. Eu tenho
Então, movimentos calculados. Nossa, eu não vi isso vindo. De onde você veio com essa peça? Meu Deus, por que você não fez aquilo que era óbvio? Por quê? É tipo o Batman. Eu tenho 32 maneiras de resolver e deter esse cara sem matá-lo. E mais 100 e tantas que eu posso matá-lo. Pensou em tudo já. Olha aí, estratégia pro seu jogo de xadrez. É igual o Doutor Estranho, né? Existem milhões de formas disso aí, boom. E quantas a gente sobrevive? Uma. Exatamente. Tenso. Então, passo número 1 para a gente encontrar essa nossa vocação. Tirar esse tudo de ruído. E é um momento de olharmos para nós com calma e em silêncio. Que tipo de silêncio? Eu vou ficar quietinho? Isso, você vai ficar quietinho. Quietinho, meu amiguinho. Fazer nada. Largar a mão de frescura. Por quê? Vamos lá. Temos outro ponto aqui, que é o ponto das aptidões. Vai escrever aptões, que legal. E pronunciou as aptidões ainda. As aptidões. As aptidões. As aptidões. É que é muito tempo imitando o Frefrito, então. E os talentos. Bom, antes de mais nada, talentos na Bíblia, no Evangelho, não é o talento que você faz, tá? Talento ali é é uma medida de peso, de ouro, tá bom? Não vamos confundir as coisas. Tem a ver também, mas não tanto, né? Vamos falar então de aptidões e talentos. Como que a gente sabe? Bom, vamos voltar um pouco para a infância. Quando eu era criança, eu que dizia muito bem, uau, quando eu crescer eu quero ser dentista. Aí todo mundo perguntava, com 6 anos de idade. Nossa, o que você quer ser quando crescer? Dentista. Nossa, que legal, né? 7 anos. O que você quer ser com 7 anos? Dentista. Daí eu fui no dentista. O que você quer ser quando crescer? Tudo, menos dentista. Porque assim, de novo, outro fetiche. Já na infância eu sei que eu vou fazer pelo resto da vida. Nossa. Claro, você vive numa casta hindu no século XIV, né? Não. Você é filho de comerciante, vai ser comerciante pra sempre, acabou. Exato. E ouse sair da família, da vocação. Não é bem assim, né? E ironias, né? Meus dentes tá tudo cagado e eu queria ser dentista quando era criança. Não, e já falo já. Eu também é outro que falava, quero ser juiz quando crescer. Quero ser juiz, quero meu martelinho. Cresceu assistindo filme de tribunal americano. Fala, não, é isso, porque o direito tal, gosto da ordem. Fiz a faculdade de direito. Meu Deus do céu. Aprendeu tudo errado. Nossa. Não, ou aprende tudo certo na faculdade, tudo lindo, tal, vai ver a prática. Meu amigo. Pois é como você diz, né? O papel aceita tudo. Nossa. Total. Mas enfim. Voltando aqui então para as aptidões e para os talentos. Não é exatamente o que a gente gosta que vai dizer aquilo que a gente vai fazer com maestria. Mas, como nós vivemos no mundo e como nós fazemos parte da criação, e Deus fala, e Deus sempre fala às claras, Deus nunca lança dados, nem nunca faz umas pegadinhas igual os deuses pagãos. Então, se você acha que Deus está fazendo uma pegadinha, nossa, mas será que é isso que Deus quer mesmo? Deixa eu pensar e rezar mais um pouco. Calma, filho, você está sendo pagão. Só olhar as coisas. Por exemplo, quem tem aptidão física para ser um esportista? Né? Normalmente, o corpo ele se desenvolve melhor. É fácil pegar músculo. Você já vê crianças que são atléticas. Você vê pessoas na idade adulta que não engordam nunca, mas não ficam esqueléticas. Isso é uma aptidão física. Eu posso gastar energia. Outro ponto. Eu tenho muita energia para gastar, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa para gastar minha energia. Ótimo, isso também é uma aptidão. Você pode fazer uma atividade física. Outra coisa. Você põe para uma criança um quebra-cabeças. Se ela vai montar aquilo de forma rápida, ou não vai dar a mínima, já é um indício de uma aptidão. Qual o nível de aptidão? De exatas. Por exemplo, como você reconhece um engenheiro quando ainda é criança também? Quando você olha fazendo engenharia de alimentos, né? Como é que brinca com comida.
ou o interesse que tem para conhecer o funcionamento das máquinas. Quando eu era criança, eu amava desmontar as coisas, especialmente os elétricos. O problema é que eu não conseguia montar depois de novo, mas eu sabia como eles funcionavam. Ou montava e sobrava peça. Já Não, aconteceu comigo isso? nunca sobrou peça. Não, quando Não eu conseguia sobrou? montar, nunca sobrava. Porque eu sempre fazia a engenharia reversa, eu nem sabia que era esse o nome. Pegava os brinquedos e desmontava. Ah, isso aqui é pra isso. Ah, e pra que serve isso daqui, né? E eu ia perguntando pro meu pai, pro meu irmão, essas coisas, eu ficava sabendo. Quando eu fui trabalhar tirando cópia, você imagina que eu já sabia montar e desmontar a máquina, né? Por quê? Eu ficava olhando o técnico. Ah, então quando dá esse problema eu tenho que fazer o quê? Faz isso aqui. Ah, legal. Daí dava o problema, nem chamava o técnico, eu mesmo resolvia. Eu sabia o que significava cada luz acesa, como entrar em cada configuração. Isso é uma aptidão. Uma aptidão do quê? De ser um analista, né? De destrinchar as coisas até as pessoas. E isso é constrangedor para as pessoas. E assim, observar também essas aptidões, esses talentos naturais, eles são uma boa pista daquilo que é a nossa vocação. Porque Deus iria criar a mulher com o útero se não fosse para receber um bebê? Fazer Deus é burro agora? Deus ia criar, sei lá, o homem totalmente vulnerável para ele não ser, sei lá, como é que eu vou dizer? Para não depender dos outros? Para ser totalmente independente? Não. E isso que é uma coisa interessante. A gente quer, como eu disse, olhar sempre aquilo que é o perfeito, um perfeito que não é o nosso perfeito, porque, né perfeito, totalmente perfeito é só Deus, e não, você e eu não somos Deus, nem ninguém, né? Quiçá a gente tem uma semente divina que ele dá para nós com pura misericórdia, né? Mas ninguém tem essa mesma perfeição. E isso nos releva também ao 4º capítulo lá das 12 regras da vida, que é o compare-se com quem você foi ontem e não com as outras pessoas. Porque vira e mexe eu me pego nessa também. Como assim me pego nessa? Ah, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Tá todo mundo progredindo, não sei o que lá. E eu tô aqui, na bosta, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Daí vai a Bruna, minha terapeuta particular, né? O bom casamento assim, os dois é terapeuta. Mas olha tudo que você já fez. E eu falei, o que eu tô fazendo? Nossa, gente, fui eu que fiz isso tudo. Né? E assim, depois que eu descobri isso lendo o livro O Critério, do Jaime Balanes, que é um filósofo espanhol, aquele que eu já comentei com você, né? Que ele fala que se você entrega uma poesia para uma criança e a criança já começa a declamar com alegria, já começa a embrenhar ali, já demonstra uma certa criatividade maior, ela tem talento, ou seja, uma aptidão, uma potência, um potencial para ser um artista, com alguma coisa, não sei o que lá. Claro que tudo isso é mais fácil quando é criança, né? Mas na idade adulta, né? Quem já passou dos 30, que é o nosso caso aqui, como que a gente resolve? Ainda mais nós, que é da geração que sabe fazer de tudo um pouco e nada de muito. Pois é. A gente olha com olhos de simplicidade, com clareza. Nossa, como assim com olhos de simplicidade, com olhos de clareza? Ah, isso aqui é bom. Legal. Eu vou levar. Olha, isso aqui é mal. Você tem que evitar. Legal. Não vou fazer. Isso é simples. Você já tem 30 anos, por exemplo. Sei lá. Você tem 30 anos, mas não é o seu exemplo, tá, Bruno? Você já tem 30 anos. Legal. Você não deveria agir que nem criança. Legal. Não devia mesmo. Acho que eu vou parar de fazer tal criancice. Vou falar de mim, né? Porque falar mal de mim mesmo é muito fácil. Não que os outros tenham dificuldade de falar mal de mim, né? Porque acho que não tem nada que eles falam de mim que não seja verdade. Rodrigo, você é muito cruel com as palavras. Você tem que pesar mais as suas palavras. Realmente. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho que fazer é ficar quieto. Ou fugir do convívio com pessoas. Vou pegar uma balança. A balança verbal. Você fala muito pesado. Olha, rapaz. Eu vou ser bem sincero. Se o que eu filtro já é ofensivo, imagina o que ele passou por mim. Mas devo dizer... É uma questão de calibrada. Mas,
Foi justamente o que eu fiz em tempos de crise, foi reduzir ao simples. Quando eu decidi mudar de carreira, cara, sair do direito e ir pro português, pra literatura, foi exatamente isso. Foi esse processo. Falei, sempre quis escrever, sempre quis trabalhar com livro e tal, e a profissão do direito tá me matando. Peraí, cadê minhas aptidões? Aí eu olhei lá, poxa, a língua portuguesa eu sempre dominei, sempre fui bem, elogiado por isso. Algo que as aulas ali me eram suficientes. E falei, nossa, é algo que eu já tenho aptidão, eu preciso de algo a mais para poder lecionar. Então, poxa, eu já tenho algo natural, estudar isso já vai ser bom. Sim, é o desenvolver, né? Sim. E aí tem toda a parte de escrita e literatura que eu gosto. Poxa, se eu já tenho português, já emenda aí. Quer dizer, a minha escrita é boa. Também eu consigo achar um caminho bom para isso. Peraí, posso fazer isso, tal, não sei o quê. Tomei minha decisão. Olhei ali os prós e contras, tal, não sei o quê. Decidi, vou fazer isso, tal caminho, tal, não sei o quê. Certo, eu escolhi um caminho mais tortuoso, que vai demorar um tempo para conseguir a porcaria do diploma? Vai! Mas, fazer o quê? É o que tá tendo. É o que tá tendo. É o que tem pra hoje. Mas ele tem alguns acidentes no meio do percurso que a gente vai aprendendo. E de repente, pronto, tô fazendo o que eu gosto. 2 anos atrás falei, quero trabalhar revisando e editando livros. 2 anos depois já tá com 3 aí que já tá meu nome de revisor. Pô! Pois é, olha aí a lei da atração funcionando. Não, pera. Funcionou, deu certo. Então, assim, não sou o grande case de sucesso, pronto. Vou dar palavra, vou ser coach. Mentalize 2 anos à frente que você alcança. Não. Mas aí que tá a porcaria da bosta do fetiche, cara. Exatamente. É exatamente aí que tá o fetiche. E o principal, qual foi o caminho que você fez? O caminho mais simples e o mais óbvio. Exato. Exatamente. E por que as pessoas... Não, quero já começar com o Big Hit, já quero começar sendo revisor profissional. Ah, cara. Ó, uma questão de habilidade que eu vivi esse fim de semana. Eu nunca envernizei uma porta na minha vida, muito embora eu conhecesse a teoria das pinceladas e como manejar um pincel e como utilizá-lo. Uhum. Mas eu já fui com a primeira, com o pensamento básico que eu sempre vou pra tudo que eu vou aprender. Primeira vai ficar uma bosta. Até que ficou boa. Mas na última eu fiz mais rápido e a cobertura ficou melhor, ficou com menos escorrido. Ficou perfeito? Não, mas eu não queria que ficasse. Como assim eu não queria que ficasse? Porque eu sei que não ia chegar. Por que eu vou querer uma coisa que é impossível? Querer uma impossível é coisa do idiota. Uma vez no serviço eu falei, não, mas é impossível fazer desse jeito. Pois eu quero o impossível. Eu segurei e falei, então vai fazer você. Caramba. Põe o CD da Xuxa, né, pro cara. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ainda chama Deus de Office Boy. Exato. Cacete, cara. Enfim. E falando de mim nessa mesma questão das aptidões, eu falei, todo mundo diz que eu escrevo bem, então eu vou começar a escrever. Eu comecei a escrever, o bagulho não desenvolve. Caramba, por que esse negócio não desenvolve? Não sei o que lá. Eu quero escrever livros, eu escrevi, eu tenho um monte de ideias, não sei o que lá, não sei o que lá. Ouvi os áudios do mini podcast diário do professor Rodrigo Gurgel. Eu li um monte de coisa. Droga. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Quem poderá me ensinar? Daí eu vi um livrinho do padre Alphonse Guthrie, né? Que é o Conselhos para a Direção do Espírito, algo do tipo. E ele diz, você vai meditar escrevendo. E eu, caramba, você vai meditar escrevendo. Meditar escrevendo. Porque quando você pensa, o pensamento é água, né? Ele evapora. Aí quando você escreve, as coisas funcionam. Isso me ajudou muito a entender os meus sentimentos e dar clareza e objetividade para eles. Porque quando você desenvolve e coloca no papel e você medita sobre o assunto escrevendo, primeiro que você bota mais músculos, mais redes neurais e tudo, e você concretiza muito mais as coisas. Não fica só no plano aéreo. Né? Mas um outro porém. Por que eu quero escrever? Não tenho tanta criatividade assim para escrever. Mas eu gosto de arte. Eu sempre gostei de pintura, eu gostei de iconografia, né? Eu desenhava e tal. Aí
um doido aí me chama pra fazer um podcast e eu, de repente, eu começo a fazer as artes. E eu falo, nossa, isso aqui é legal de fazer. E comecei a estudar design. Daí eu comecei a estudar tipografia. Nossa, que legal. Nossa, não é que eu levo jeito pra essas coisas? Não é que eu tenho senso artístico? Verdade. E ainda falava, não curto essas paradas de arte, não sei o quê. Tá aí. Eu acho muita viadagem. Viadagem é meu ovo. Mas veja, eu também nessa de fazer podcast, cara, eu tô vendo videoaula direto pra aprender a editar. Mas enfim, é isso que eu quero dizer aqui com tudo isso de aptidões, de talentos e de vocação. Muitas vezes a gente se compara com os outros, a gente cria um modelo ideal de nós mesmos e não olha para nossa honestidade, para nossa realidade concreta. A gente quer muito ser perfeito, a gente estuda o que é perfeito e quer ensinar todo mundo a ser perfeito porque a gente quer ser daquele jeito. Independente da pessoa também querer ser ou não, ou poder ser ou não, né? E isso causa uma grande libertação, velho. Como assim causa uma grande libertação? Porque quando você é honesto, você é verdadeiro, você fala, poxa, agora eu sei para onde ir. E o que é mais engraçado é que todas as aptidões que nós temos, nós podemos desenvolvê-la. Porque, por exemplo, eu tenho aptidão musical. Legal, eu toco violão. Né? Eu estudei um pouquinho de teclado. Fui mostrar um negócio no órgão lá da igreja pro Rodolfo. Poxa, eu ainda lembro 3 acordes. Ainda lembro a formar, lembro os movimentos ainda. Eu, caramba, velho, que coisa. Ficou registrado. É uma aptidão natural. Minha aptidão com línguas também, com fonética principalmente, né? A minha aptidão maior é com fonética mais do que com gramática, porque gramática, tipo, é regra. Se você não é incapaz de entender uma regra, você tem que ser muito burro, né? O que foi? Não subestime a burrice. Você viu O quê? a postagem que o Raul fez do preconceito linguístico? Não sigo o Raul. Nossa! O cara, primeiro, atenção com 2 S, né? Se a pessoa te escreve errado, não sei, e você não entende porque a pessoa tá falando errado ou digitou alguma coisa, você tá sendo preconceituoso. Não porque a pessoa tá falando com falta de clareza, que não tá usando as regras certas, tá usando o V com C cedilha lá da piada do começo e não tá se expressando bem. Não, é você que é o preconceituoso linguístico. Nossa, eu já mandava enfiar um dedo naquele lugar e rodar. Nossa. Ou 2 e puxar, né? Também. Tá louco. Gente. Nossa, que falta do que fazer, viu? Quanto lote pra carpir? Eu já acho frescura aquilo lá que você falou na mesa. Não, mas não vamos usar orgulho. Vamos lá, sei lá, apreço. Caralho, é orgulho, cacete. Pra quê? Ficar com puritanismo linguístico também não rola. Ah, meu Deus. É usar o termo certo pra situação certa. Você não vai numa reunião de trabalho vestido de Batman. Qual que é? Era a mesa do café da manhã. Era a mesa do café da manhã. Não era casamento, nem a vida do Batman. A gente é o Zé Palestrinha, cara. Não dá pra gente, não deixa passar uma. Não, o Zé Palestrinha nada, que eu não ensinei a nada, eu só fiquei zoando todo mundo. Só... Nossa, velho, eu confesso, minha bateria chegou no 2%. Hoje tô recarregado, mais ou menos. Olha, eu ficar sozinho é um exercício de caridade para com o próximo. Ai, Deus do céu. É a bateria da solidão do Rodrigo. Mas enfim, faça suas considerações também, Bruno, sobre as aptidões, talentos e vocação. Sei que você já sabe de um exercício para descobrir a sua vocação. Isso é o exercício do Chico, o exercício velho lá de ficar silente, né? Então... Ficar o quê? Silente. Silencioso? Sim, ficar em silêncio. Tá. É que eu não conhecia mesmo, não tô te zoando. Ah, tá. Não, mas Ai, meu Deus do céu, vou levantar a plaquinha de novo. Não, é que eu não. Às vezes eu não sei quando você tá falando sério ou quando é ironia. Eu sei que minha ironia parece que eu tô falando sério, quando eu tô falando sério parece que eu tô sendo irônico, mas, poxa, não é intencional. É que é muito parecida a reação. A expressão sua é muito parecida. Ela falou, hã? É isso? Não, é igual as meninas falando, nossa, você tá pensando uma piada muito boa. Eu falei, nossa, esse bolo tá muito bom. Não, eu vou dar um exemplo certinho.
Sabe cachorro? Ah. Quando você fala... O cachorro, ele não reconhece o conteúdo da fala, ele conhece a entonação. Então, chega pra um cachorro e fala: você é a coisa mais bonita desse mundo! Ele vai achar que tá sendo repreendido. Repreendido, amarrado. Mas é a mesma coisa você tá me passando o sinal visual de que é ironia. E eu... Ele tá falando sério? Entende? É por isso que eu confundo. Ok, mais uma constatação, mais um ponto para a minha insuportabilidade. Mas essa questão de realmente fazer esse exercício, cara, e você entender realmente e olhar para suas aptidões, isso é uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Olhar pra gente mesmo e falar: cara, eu preciso mudar de carreira, eu preciso mudar de ramo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar em tal aspecto. Requer aquela tão famosa que os náufragos usam, chamada confissão humilhante. Olha, onde eu errei, o que eu preciso melhorar aqui. Mas às vezes você não... E fala: poxa, eu errei, fiz um monte de merda, preciso me consertar. Onde e no que eu vou me consertar? Então, e aí você começa a meditar. E nada disso é possível se a gente fizer aquelas 3 coisas que você falou: o fetichismo, a cacofonia, o ficar cheio de barulho, não conseguir ficar em silêncio. E o terceiro? O terceiro ter um modelo inatingível. Agora deu um nome bonitinho. Modelo inatingível. Exatamente, colocar lá o patamar. Ah, não, quero ser o próximo São José. Pô, põe-se no seu lugar. Calma. Então são coisas assim que realmente a gente tem que ter uma noção e uma atenção extrema. Porque senão a gente joga sonhos, fetiches e patamares assim inatingíveis. E eu que sou aquele cara que realmente muito animado, que vai na fantasia longe, pra mim isso foi um freio muito bom na hora de desenvolver. Então assim, eu pareço muito emocional nas minhas coisas e nas minhas atitudes. Mas antes disso sair, requer algo aqui dentro que eu vou meditando e olhando em cada ponto. Então, antes de eu fazer determinada coisa, eu vou analisar. Certo que se eu fosse parar e só ficar nesse friamente, cara, eu não teria dado uma aula até hoje. Eu tive uma ajuda muito grande. Verdade. Falando já nessa trilha. Eu queria fazer a faculdade de letras, mas eu queria o bacharelado. Eu quero trabalhar em editora. Quero ter a minha editora, quiçá. Mas nessas não tinha bacharelado por EAD. Eu vou fazer licenciatura, então. Licenciatura, você sabe que é professor. Você tem a licença ali para poder lecionar. E aí, vou dar aula a primeira vez. Porque uma freira me conseguiu 2 alunas lá. Cara, foi a coisa mais doida desse mundo. Eu adorei. E eu falava para todo mundo: cara, eu não vou dar aula. E sempre me diziam: não, você é muito bom explicando tal coisa, você é muito claro, você ensina muito bem. E eu não fazia ideia, eu não queria. E de repente eu dei aula para 2 meninas e eu adorei. Quando eu tive a minha turminha de crianças, depois para aula de inglês, eu falei: meu Deus, que sensacional! O ambiente já é bom, o ambiente já é propício. Então, com criança e ali lecionando, foi algo que eu achei sensacional. Já o Rodrigo, eu sei que gosta de dar aula para adultos ou jovens ali que tem já uma aptidão maior, que a galera pensa mais. Eu fico imaginando você, ranzinza, dando aula para criança. Não que seja impossível, mas eu imagino a sua veia. Velho, eu já dei aula pra criança, cara. Não esqueça, eu fui coordenador de escola de inglês. Não, coordenador só pega as coisas, as crianças problema. Não, a gente precisa conversar disso um dia. Nunca falamos disso. Mas eu fico imaginando o estereótipo do Rodrigo Ranzinza dando aula pra criança. Então, que é uma mistura de... Eu não tenho conhecimento de como é a sua aula. Não que seja impossível. Mas eu quero imaginar a sua cara com as criancinhas com o dedo no nariz, falando: tio, quero ir no banheiro. Sabe? Esse tipo de situação. Então... ok. Mas enfim, tem aquela teoria de que as pessoas mudam de personalidade quando falam inglês. Você pode perguntar pra Freira, ela já fez aula comigo. Eu sou muito mais falante, muito mais expressivo em inglês do que em português. Enfim, quando eu falei... Então foram coisas que foram sendo aprendidas nessa minha trilha de nova profissão. Então é algo que eu tô caminhando ainda.
Hoje, de repente, eu percebi que eu posso fazer um outro caminho, tal, uma outra coisa dentro para poder já trabalhar com isso de uma forma melhor. Mas é algo que a experiência vai batendo e a gente vai aprendendo. Então, é aquele tal negócio. Vou ficar vendo tutorial no YouTube até quando? Preciso fazer, preciso produzir. Eu gosto bastante de assistir o Shark Tank, que é um programa de TV. Lá. Então os caras sempre fazem. A primeira pergunta que fazem quando chega alguma ideia, um produto inovador, você já está vendendo? Você já começou a pôr isso daí no mercado? Exercitar? Que é justamente para ver na prática. Porque, como você disse, a coisa é linda na teoria, mas entre a potência e a ação existe um abismo. Então existe um abismo muito grande entre sentar, estudar e pôr lá e começar a fazer. Não, então, mas tem uma outra diferença entre sentar, estudar e apenas assistir passivamente alguma coisa. Pois é. Porque, por exemplo, eu gosto muito de assistir coisas que eu sei que eu nunca vou fazer na vida. Por exemplo, eu amo ver as pessoas reformando ferramentas e fazendo faca, fazendo forjaria. Olha a minha cara de quem vai fazer isso um dia. Não, aquilo é pra relaxar. Outra coisa, assistir os vídeos tutorial de Canva. Sim, exatamente. Mas é algo que é muito interessante de você assistir e realmente fazer. Tem toda uma diferença entre assistir para estudar e assistir para gastar tempo e se divertir, espairecer. Mas eu assistir passivamente, né? Mas colocar em prática, cara. Então, eu tô com uma ideia até pra gente fazer no ano que vem, porque começaram a pedir muita coisa para que eu começasse a postar os meus textos e tal. Então é algo, já tô jogando aqui já, que eu quero fazer pro ano que vem, tá? Então, isso aí, começou cedo. Na verdade eu tô com uma lista de ideias ali, e eu quero ver o que você vai falar aí. A reunião de pauta no meio do podcast, beleza. Mais um corte. Pra quem queria fazer as coisas sem corte, quantos foram já mesmo? Eu acho que uns 4, tá pouco ainda. Você devia deixar essa parte porque fica meta-conteúdo, fica meta-linguística. Fica meta-linguística? Fechou. Ótimo. Mas é justamente assim. Então, se não fizer... que adianta vamos lá, vou ser mais claro. Que adianta eu ficar escrevendo um conto toda semana se isso daí não vê a luz do dia? Escrever minhas poesias e tal. Eu preciso da crítica, eu preciso de opiniões, eu preciso me aperfeiçoar. E outra... Isso aí, bota a cara no sol, Mona. O cara já é tímido. Eu tô aqui mostrando minhas vulnerabilidades. O viado bem faz graça ainda. Um viado falando do que de viadagem aí, mano? Eu sou sensível botando as minhas fraquezas. Eu gosto de fazer drama, cara. Fazer o quê? Eu gosto de zoar. Eu sei. Mas, enfim, já falei demais. Tá aí minha contribuição. Não, mas isso é muito bom também, cara, porque às vezes a gente acha que talento, aptidão, tudo, só diz respeito àquilo que a gente vai fazer profissionalmente, né? Exato. Só que, cara, vocação profissional é o menor dos problemas, cara. Tipo, se você tiver um talento mínimo, sei lá, você faz um curso técnico, acha um emprego que paga bem, ou vira autônomo e show de bola. Tipo, pra você ser professor, é a coisa mais fácil do mundo. Basta você saber a coisa que você quer ensinar. Qual que é o milagre? Mas ser professor é muito difícil, porque professor não é valorizado. Professor não é valorizado porque não sabe nada, ora bolas. Enfim, não é esse ponto. Agora, se você sabe uma coisa que é técnica, e que você sabe aplicar essa técnica, e que você sabe torná-la prática e ensinar para as pessoas, olha, isso é ótimo. Qualquer pessoa pode ensinar qualquer outra pessoa a fazer qualquer coisa. Por que você acha que tem tanta gente vendendo curso na internet? Olha os cursos que tem. Curso da Déia do Tiba, ensinando as famílias a serem famílias. O curso lá do Brodbeck ensina os católicos a serem católicos. Os cursos do Padre Paulo. O Raul ensina as pessoas a falarem o idioma que elas nasceram falando. Tá vendo, cara? Tudo isso é aptidão que dá pra pôr a serviço. E tudo é um serviço, né? Porque se você guarda isso pra você tá, sei lá, tá sendo um Smaug, tá sendo um dragão. Por que o dragão?
Por que o dragão é um monstro gigante que guarda tudo? Realmente é uma simbologia daquilo que a gente se torna quando a gente esconde esse nosso talento. Aqui, continuando na analogia do dinheiro, do peso, do ouro. Só que todo mundo também precisa de um trabalho manual e de um pouco de arte e um pouco de conhecimento teorético. Por quê? Porque são as dimensões que compõem o ser humano, né? Beleza, eu vou ganhar dinheiro e seguir a carreira. Uhul, legal, você tá se sustentando. Firmeza. E agora? Agora minha vida não tem mais sentido, porque quando eu não tô no trabalho, eu tô em casa e casa não tem o que fazer. Ora, bolas. Tem gente que gosta de fazer artesanato. Eu gosto de fazer o chatique. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de cantar. Eu gosto de ler. Né? Eu gosto de fazer arte agora. Mas, enfim, o que eu me lembro, o que eu tava falando? Conhecimentos teoréticos, tal, porque beleza, ganhar dinheiro, sustentar a família, se você é homem, é o mínimo que se espera, né? Você saia da casa dos pais, né? Tal, porque uma coisa é você trabalhar e ganhar dinheiro morando com os pais. Outra coisa é quando você ou mora sozinho ou tem outra pessoa dependendo de você. São coisas totalmente diferentes, né? E dinheiro sempre dá briga. Não pense que dinheiro nunca vai dar briga, meu filho. Enfim, trabalhos manuais. Todo mundo precisa de alguma coisa, não que seja artístico, como falou do chatique ou do tocar violão, que seja lavar a louça. Cara, eu gosto de lavar a louça porque mexendo com água, minha mente ela fica mais livre para pensar nas coisas, não para pensar besteira, né? Porque não se deixa, nossa mente é um cachorrinho selvagem também, né? Tá zanzando por aí. Lavar a louça. O conhecimento mais teorético. Poxa, eu amo conhecer coisas que eu sei que são inaplicáveis na vida real, mas que são coisas especulativas. É o saber das coisas pela coisa. Por que você acha que eu gosto de filosofia? É o meu conhecimento teorético. É porque eu gosto de analisar a vida, pensar na vida, observar as pessoas. Por isso que eu gosto de psicologia. Psicologia dentro da filosofia, não psicologia no sentido clínico. Enfim, é isso. Essas são as coisas que eu tenho aprendido e colocado em prática, né? Porque tudo isso que eu falo não são coisas que vêm, como eu falei lá no começo, não são coisas que veio da minha cabeça porque eu estava um dia com diarreia e fiquei sentado no vaso sem ter nada para pensar e acabou a bateria do celular. Não! São coisas que a gente vai acumulando com conhecimento e com estudo também, e com aplicação que eu me uso de cobaia, né? Tudo que eu normalmente ensino é porque eu primeiro observei em mim, deu certo ou deu errado em mim, e eu tento observar na outra pessoa. Claro que normalmente a gente erra, mas fazer o quê? Ninguém é perfeito. E isso é algo que é muito legal, cara, porque a gente se sente livre, a gente se sente completo. Porque vai que um dia, quem sabe, essas 4 dimensões que eu falei, né, no conhecimento do ganhar dinheiro, do prático, do teorético, do artístico, tudo se converge numa coisa só, e você descobre a sua vocação completa, né? Sim. Aí isso você fala também em estado de vida. É a mesma análise, cara. Olha só como é simples. A criança gosta de brincar de rezar missa, gosta de brincar de ser padre. Opa, é um indicativo. A criança gosta de brincar de casinha. Caramba, é um indicativo. Mano. Simples, né? Ai, caramba. E aí que tá. Às vezes as pessoas ficam numas crises, né? Olha pra... aquele tal negócio. Você tá olhando pra maçã. Tem cor de maçã. Tem aspecto de maçã. Daí você vai morder uma nectarina. Você chega perto, tem cheiro de maçã. Você corta no meio, você vê o efeito do tempo nela, como faria numa maçã. Você vai chamar essa merda de banana? Planta! Pois é, e a gente cai nisso também porque a gente faz uma interpretação errada das nossas aptidões, muitas vezes, né? Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Que falar mal de mim é a coisa mais fácil do mundo. Por que às vezes eu falo, não, eu acho que eu seria um bom monge, eu seria um bom religioso? Porque eu gosto de ficar sozinho, como eu me recarrego. Mas, poxa vida, desde os meus 14 anos eu sonho em ser um pai de família e de ser casado. São coisas conflitantes. Legal, mas se eu fosse monge, teria uma comunidade. Na comunidade com um monte de gente, eu sempre brigo com todo mundo. Então o problema não é a comunidade, sou eu. Então não sou eu que tenho a vocação para ser um eremita. Não, é que eu sou um filho da mãe que precisa aprender a viver em sociedade. Só isso. Isso não quer dizer que eu vá. Já assumi o problema, já é um passo para cura.
Não cria expectativas, é o que eu falo. Cria porta. Me deu bacon. Enfim, é isso. A pessoa, quando vai presa, ela é tirada da sociedade para aprender a voltar à sociedade, certo? Isso é mentira. No seu caso, você precisa do intensivão na sociedade para ser sociável. Velho, mas eu sei ser bom com as pessoas. O problema é que as pessoas são estúpidas. O problema é que elas confundem bondade com gentileza, né? Mais ou menos. As pessoas não acham que nem um script, como não segue um script que tá na minha cabeça. Com a plaquinha da ironia. Né? Deixar claro. Ai. Bom, mas aí, só algo mais a acrescentar? Nada, apenas siga seus sonhos, senão vá até a próxima padaria. Badum. Mas enfim, é isso. Nós nos pedimos, tem piedade de nós e do mundo inteiro. É a quinta vez que você faz essa piada em podcast. E farei até o último dia da minha vida. Até o dia do mas enfim, tá ok. Eu vou usar outro termo. Bom, terminamos? É isso aí. Eu achei que já falou mais de 1 hora, né? Quanto tempo teve de gravação? Eu não sei, tá muito longe o computador, não vou olhar lá agora. Mas por que adianta essa lente de telescópio na cara? Você não consegue ver de longe? Daí? Mas baguri, tá longe do boné. Trio longe. Enfim. Bom, deu mais de 1 hora, tá bom. É isso aí, se deu menos, eu acho impossível. Eu achei que eu ia ser sucinto, mas eu sempre me engano. Não, cara, mas foi bom, ixi, tá tranquilo. Então, pessoal, sem mais delongas, é isso aí. Declaro encerrado este podcast. Então, dia isso pega e vira nosso bordão. Um dia eu lembro de fazer isso de novo. Eu sempre lembro no começo, agora no final tá. Preciso lembrar. Então é isso. E a gente vai tentando. É isso aí. Estamos no começo, é a aptidão, é o talento. Exato, a gente tá trabalhando. É o talento incipiente. Isso. Então, eu também sei falar difícil. Bom, então, caríssimos ouvintes, vocês que nos aguentaram até aqui, espero que tenham aproveitado essa aula. Não sejam só ouvintes passivos deste conteúdo, ponham em prática, meditem sobre a vida de vocês, não deixem isso passar, porque, acreditem, esse que vos fala deixou isso passar por muito tempo, não perca o seu tempo. Ou se quiser perder, a gente se encontra num lugar profundo e obscuro, porque isso vai dar ruim. Mas Poxa, você já tá querendo ir pro inferno, cara, que é isso, desiste não. Eu tô falando da avalanche sanitária. Tá? E você acha que o inferno é o quê? Não, e a epítome da avalanche sanitária. Tá bom. Tá, eu tô falando em vida ainda. Ok. Tá? Bom, enfim. Então é isso. Tomem cuidado, vão pela sombra, meditem, façam um bom exame de consciência, uma boa meditação sobre a vida e, caso fiquem com muitas dúvidas, procurem um padre, um bom psicólogo. Pode ajudar. Olha, dá trabalho, mas procura um bom, porque tem cada coisa hoje em dia. Pois é. Não é porque é padre, não é porque é padre que padre é bom, que eu já ouvi uns conselhos de padre e falei, sim, inclusive recentemente. Psicólogo também, principalmente se é padre psicólogo, enfim, chega. Enfim, é só você saber procurar. Exato, tem bastante por aí. E então, compartilha com a gente também, que a gente conversa daí, que a gente já passou por poucas e boas. Pois é, nos conte, qual a sua aptidão? E para onde essa aptidão pode te levar? Partilha com a gente. É legal a gente ver as coisas diferentes aí dos outros, tá? E logo, logo vamos partilhar alguns talentos e mais alguns dons nossos aí com todos vocês. Logo, logo, que eu digo é no ano de 2021, que está logo aí. Faltam só 13 meses para acabar 2020, né? Pois é. Mas tá acabando. 97 já foram. Enfim. Foi tão ruim que te deu Covid. Não, pera. Mas é isso aí, caríssimos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.